Fala pessoal, professor Antônio de volta para o nosso terceiro vídeo da Maratona Enem. Se você perdeu os dois primeiros vídeos, onde resolvemos as 4 primeiras páginas da prova de matemática 2025, prova cinza, o link vai estar na descrição. Mas se você já está acompanhando, vamos dar sequência. No vídeo de hoje, o nosso foco são as questões das páginas 20 e 21, onde vamos resolver as questões 147 a 152. Se você ainda não se inscreveu no canal Matemática com o Professor Antônio, aproveite esse segundinho para deixar o seu like e se inscrever. Papel e caneta na mão e vamos à primeira questão deste vídeo. Questão 147. Ela diz o seguinte, a cúpula pentagonal giralongada é um poliedro de Johnson, cujas faces são polígonos regulares, mas que não é um poliedro de Platão, de Arquimedes, prisma ou antiprisma. As figuras apresentam esse poliedro em duas posições e uma de suas planificações. Quantos vértices tem esse poliedro? Lembrando que para resolver essa questão, vamos ter que fazer uso da relação de Euler. É essa relação aqui. Ela relaciona o número de vértices do poliedro, o número de faces e o número de arestas. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, aqui, pelos dados do problema e pela planificação, nós podemos descobrir o número de faces e o número de arestas. E aí, com o número de faces e o número de arestas, podemos determinar o número de vértices, que é o que está querendo saber. Observando aqui a figura, note que nós vamos ter 25 triângulos. Nós temos aqui abaixo de cada quadrado, que são 5, nós temos 2 triângulos e entre eles nós temos 3. Contando aqui, nós vamos ter 25 triângulos. E também vamos ter 5 quadrados, são esses amarelinhos. Vamos ter aqui um pentágono, que é esse verdinho, e um decágono, que é esse vermelho. Bom, organizando isso aqui, vamos ter o número de faces, que já dava para somar aqui, saber o número de faces, né? 25 mais 5 dá 30, 32 faces. E também vai dar para sabermos o número de arestas. Vamos organizar aqui uma tabela para ficar fácil de entendermos. Aqui vamos colocar o total, aqui as faces. Então, 25 faces do triângulo, 5 faces dos quadrados, uma face do pentágono e uma face do decágono. Portanto, 32 faces. Agora vamos para as arestas. Note que cada triângulo tem 3 arestas, 3 lados. Então, 25 vezes 3 dá 75 arestas. Cada quadrado tem 4 arestas, então será 5 vezes 4, que dá 20 arestas. Cada pentágono tem 5 arestas. Como só é um pentágono, então 1 vezes 5 dá 5. E um decágono tem 10 arestas, como só é 1 vezes 10, 10. Se nós somarmos aqui, veja que nós vamos ter 110 arestas, 75 mais 5 dá 80, 80 mais 20 dá 100, 100 mais 10 dá 110 arestas. Mas note que 2 arestas, quando se juntam para formar o poliedro, 2 arestas se transformam em uma só. Podemos até ver aqui, uma aresta do pentágono com uma aresta do quadrado se transforma em uma só depois do poliedro estar pronto. Aqui, veja que aqui nós temos uma aresta do quadrado e uma aresta do pentágono se transformando em uma só. Uma aresta do quadrado com uma aresta do triângulo também se transformando em uma só. Uma aresta de um triângulo com a aresta de outro triângulo se transforma em uma só. Portanto, das 110 arestas, quando elas duas se transformam em uma, então nós vamos ter 110 dividido por 2, 55 arestas. Então, este poliedro tem 55 arestas. Jogando na relação de Euler, o que é que nós vamos ter? O número de vértices, que não temos, mais F, que é 32, número de faces, igual a arestas, que é 55, mais 2. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter que vértice igual a 57, 52 mais 55 mais 2, 57, menos 32. Ou seja, o número de vértices vai ser 25. Letra B. Ok? Vamos à próxima questão? Questão 148. Ela diz o seguinte, uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários.
cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é. Note que aqui nós estamos diante de um problema de regra de 3, composta, um problema clássico, né? Então vamos ordenar aqui as grandezas, ó, funcionários, horas diárias e número de tijolos. Nós temos 3 grandezas. Funcionários, note que inicialmente são 3 funcionários. 3 funcionários trabalhando 6 horas diárias, produzem 720 unidades por dia. Agora, o que é que nós temos? Para atender o crescimento da demanda, passou a ter 5 funcionários. Cada funcionário vai trabalhar 9 horas diárias. E todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora. Então, agora a gente quer saber o número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção. Então, X. Precisamos saber agora se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Vamos comparar as grandezas duas a duas. Vamos comparar o número de tijolos com o número de funcionários e depois o número de tijolos com o número de horas diárias, sempre usando a grandeza que está com a incógnita com cada uma das outras, fazendo a comparação duas a duas e sempre usando a grandeza que está com a incógnita. Então, número de tijolos com o número de funcionários, o que acontece se eu aumento o número de funcionários? O número de tijolos também aumenta. Então, aumentando o número de tijolos, aumenta também o número de funcionários. Agora, o que acontece com as horas diárias? Se aumentarmos as horas diárias, também vai aumentar o número de tijolos. Então, significa que essas duas grandezas também são diretamente proporcionais. Então, as setas vão ficar concordando. Já que aqui o número de tijolos está para cima, então horas diárias também vão ser para cima. Note que as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, para resolvermos, o que é que fazemos? Colocamos a grandeza do x na frente e as demais grandezas se multiplicando, assim. 720 sobre x na frente e as demais se multiplicando. Se por acaso tivesse alguma que fosse inversa, na hora de colocar aqui na multiplicação, nós invertíamos. Como são diretamente proporcionais todas elas, então fica do jeito que está aqui, ó, 720 sobre x, é a grandeza que está com a incógnita na frente, igual ao produto das outras, 3 quintos, 6 nonos. Agora, fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, ó, 3 vezes 6 vezes x igual a 720 vezes 5 vezes 9. Então, 3 vezes 6 vezes x, multiplicando aqui assim, 720 vezes 5 vezes 9. Então, quem vai ser x? X vai ser 720 vezes 5 vezes 9, dividido por 3 vezes 6. Poderíamos multiplicar tudo, mas para evitar fazer cálculo de multiplicações e divisões com números altos, vamos fazer aqui algumas simplificações. Note que dá para simplificarmos o 9 com o 3. 9 dividido por 3 é 3, então vamos colocar 3 aqui. E se nós pegarmos 720, dá para dividir por 6. 720 dividido por 6 dá 120. Então, vamos colocar 120 aqui. Então, ficamos apenas com 120 vezes 5 vezes 3. Então, o valor de x vai ser 120 vezes 5 vezes 3. Multiplicando aqui, nós vamos ter que x é igual a 1.800. Portanto, o número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é 1.800 tijolos. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 149. Para acompanhar o fluxo de visitante em seu prédio, uma empresa estabeleceu um código de identificação para visitante. De acordo com a regra estabelecida, cada visitante será identificado com um código sequencial com 7 dígitos, determinado da esquerda para a direita da seguinte forma. O primeiro dígito indica o andar ao qual o visitante se dirige, que é um número de 1 a 4. Os 2 próximos dígitos correspondem ao número do setor da empresa ao qual o visitante se destina. Esse número varia de 01 a 20. Os 3 dígitos seguintes correspondem ao número do funcionário da empresa com quem o visitante irá se reunir. Esse número varia de 001 a 135. O último dígito indica se o visitante chegou à empresa pela manhã, dígito 0, ou à tarde, dígito 1. Um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã para se reunir com o funcionário identificado pelo número 109.
que trabalha no setor 08 da empresa, localizado no segundo andar. Então, aqui nós temos os 7 dígitos, né? Coloquei aqui a identificação de cada dígito. O primeiro é o andar, que vai de 1 a 4. Os dois próximos são o setor, que vai de 01 a 20. Os outros 3 são o número de funcionários, que vai de 001 a 135. E o último dígito é o andar. O último dígito é o turno. Manhã, 0 ou tarde, 1. Então, note que aqui o visitante chegou às 10 horas da manhã. Portanto, o último dígito é o 0. E ele procurou o funcionário identificado pelo número 109. Então, aqui, ó, esses 3 dígitos do funcionário vai ser 109. Que trabalha no setor 08. Então, aqui do setor vai ser 08. Localizado no segundo andar. Então, aqui no primeiro dígito vai ser 2. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Ok? Questão fácil, não é? Vamos para a questão seguinte, questão 150. A questão 150 diz o seguinte: 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou, cada um, dentro de um envelope preto. Ao terminar a prova, ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares aos 4 candidatos de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares é... Bom, então aqui nós temos um caso de probabilidade. E como é que a gente calcula a probabilidade? A gente divide os casos favoráveis, aquilo que queremos que aconteça, pelos casos possíveis. Para calcular os casos possíveis, vamos fazer uso do princípio fundamental da contagem. Nós temos aqui os 4 celulares. Então, quando ele tirar o primeiro celular, ele pode entregar a qualquer um dos 4 candidatos. Temos 4 possibilidades. Quando ele tirar o segundo celular, ele pode entregar a qualquer um dos outros 3 candidatos, né? 3 possibilidades. Quando ele tirar o terceiro celular, ele pode entregar a qualquer um dos outros 2. E aí, por último, fica só um celular. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter 24 possibilidades. Esses são os nossos casos possíveis. Agora, o que a gente quer? A gente quer que cada pessoa receba o seu celular certo, o seu celular correto. E quantos casos existem para isso? Só existe uma possibilidade, não é? Então, é uma que é todos receberem seus celulares corretamente, sem ser trocados. Só existe uma maneira de isso acontecer, de um total de 24 possibilidades. Então, nós temos uma em 24, 1 sobre 24. Ok? Então, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Vamos para a questão seguinte, questão 151. A questão 151 diz o seguinte: uma escola de idiomas oferece cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Os gráficos apresentam a distribuição percentual das matrículas por idioma em 2023 e a distribuição da quantidade de matrículas por idioma em 2024. Para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024. O total de matrícula vai ser o mesmo daqui, de 2024. E a distribuição percentual das matrículas por idioma será igual à registrada em 2023. Os percentuais vão ser os de 2023. Segundo essa estimativa, o número de matrículas no curso de francês para o ano 2025 é... Então, vamos calcular o total de matrícula de 2025, que será o mesmo de 2024. Se nós somarmos tudo aqui, o total de alunos de 2024, então nós vamos ter 280, mais 80, mais 20, mais 20. Dá 400. Então, temos 400 alunos. E o percentual de francês que ele está querendo é o de mesmo de 2023. Veja que francês aqui em 2023 é 10%. Então, vai ser 10%. Então, vamos calcular 10% de 400. Ora, 10% de 400 é só dividir por 10, né? Então, 10% de 400 vai ser 40. 10% de 400 é só dividir aqui, ó, por 10, nós vamos ter 40. Então, o total de alunos matriculados no curso de francês no ano 2025 vai ser 40, letra E. Ok? Vamos para a questão seguinte.
Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Questão 152, ela diz o seguinte, ó. O controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento em centímetros. Em conformidade com a escala empregada, as figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de 5 deslocamentos realizados por esse carrinho. Aqui estão os 5 deslocamentos. A opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo é. Aqui nós temos o deslocamento e a escala utilizada. Note que nesse primeiro aqui é 1 para 100. O que é que isso indica? Que 1 centímetro aqui corresponde a 100 centímetros no deslocamento real, tá certo? 1 centímetro aqui corresponde a 300 no real. Então ele não quer saber a opção que indica o maior deslocamento realizado pelo carrinho. Então aqui, cada 1 centímetro aqui corresponde a 100. Então vai ser 9 vezes 100, 900 centímetros esse daqui, ó. Aqui, cada 1 centímetro corresponde a 300. Como foram 5 centímetros, 5 vezes 300, 1.500 centímetros. Nesse daqui, cada 1 centímetro corresponde a 600. Como foram 5, 5 vezes 600, dá 3.000 centímetros. E nesse daqui, cada 1 centímetro corresponde a 700. Então, 3 vezes 700, 2.100 centímetros. E aqui, cada 1 centímetro corresponde a 1.000 centímetros. 2 vezes 1.000, dá 2.000 centímetros. Onde foi o maior deslocamento? Note que o maior deslocamento foi nesse aqui, 3.000 centímetros, na opção 3. Portanto, terceira alternativa, ok? Pronto, terminamos a questão 152. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá certo?